Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos mais a uma Hora do Cafezinho Podcast. Espero que você já tenha botado a sua água aí para esquentar, para tomar um cafezinho junto com a gente. Estamos felizes mais uma vez em receber todos aqui, né? Queria não deixar de lembrar, né, que esse é um programa, um oferecimento do Vieira Contabilidade, né? Os nossos maiores apoiadores, está aqui com a gente desde o início do programa. Barbearia Fat Monkey, também fechadaço com a gente, né? O Iago Marota falou para não errar o nome dele dessa vez, eu vim lembrando aqui para não esquecer. E também a Iso Angra, né? Lá com o Dr. Omar e o Lucas Castro estão ajudando muito a gente, dando continuidade ao programa. Espero que você que esteja assistindo aí se inscreva no canal, é muito importante pra gente, dá aquele like, compartilha com quem você quiser, que vai ajudar. E hoje a gente está trazendo um programa interessantíssimo, né? Só de eu ler o currículo desses dois aqui que eu vou estar entrevistando hoje, já me deu vontade de fazer um programa individual com cada um, porque acho que vai ser muita história legal aqui pra gente ouvir, né? Hoje a gente está aqui, vou apresentar um de cada vez, né? E aí vocês ficam à vontade de dar uma boa noite aí pro pessoal, né? Estamos com ele aqui, produtor cultural, Fábio Bittencourt Campos, né? Tem 49 anos de idade, é natural de Angra dos Reis, né? Pô, muito feliz em receber as pessoas de Angra dos Reis aqui, acho que é o principal motivo do meu podcast, né? Trabalha há mais de 33 anos nesse segmento de cultura, né? Ele tem um livro, né? Heroísmo dos Reis, a gente vai estar falando melhor sobre o livro ao longo do programa, né? Mas, Fábio, pode dar o seu boa noite aí pro pessoal. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui, é uma dinâmica nova pra gente, né, pra mim pelo menos, a questão do podcast, e tô muito feliz de estar no podcast que tem uma temática tão importante que é o empreendedorismo e essa pegada moderna de bater papo mais livremente. Então acho que vai ser muito produtivo essa noite. Ah, legal, muito bom receber. E a gente tá com ele aqui, né, poeta, quadrinista e produtor cultural, Léo Vieira, né? Isso, e editor de livros, né? E editor de livros, né? É que não estava nesse livro aí, que o Fábio fez. Boa noite, pessoal. E irmão do Thiago Vieira, né? Irmão do Thiago. Que é parceiro aqui do podcast, Hora do Cafezinho, né? E boa noite para todo mundo. Vamos para essa conversa aí. Legal, de hoje a gente está trazendo duas pessoas aqui da cultura, né? Porque dificilmente as pessoas fazem associação de cultura e empreendedorismo, né? E é muito legal quando eu consigo trazer uma pessoa que foge um pouco do óbvio, né? Que consegue explicar que hoje qualquer coisa é o empreendedorismo de fato, né? Tudo você meio que trabalha à venda, que é onde você tá o objetivo principal do empreendedorismo. Então quando eu penso em trazer um músico, alguém da área de cultura, um negócio, o pessoal já pensa, mas não tem nada a ver com empreendedorismo. Até o influenciador digital, né, que eu já trouxe aqui uma vez, as pessoas não fazem associação, mas de fato é o empreendedorismo. E aí eu queria que começasse assim, vocês falando qual o vínculo assim que tem entre a cultura e essa veia empreendedora. Bom, a cultura, ela, veja bem, a cultura como um produto, né? A cultura é um produto de consumo. Tirando não, né? A gente tem que separar assim algumas coisas. A cultura, o fazedor da cultura, como manifestação artística, como ideia, criatividade, mas ela é um produto. A cultura é um produto, sempre foi, né? A gente vai no cinema, a gente paga o cinema, a gente vai num show, a gente paga um show, a gente lê um livro, a gente compra o livro, enfim, toda a cultura ela é consumível. E ela tem um preço, ela tem um custo. Por mais popular que seja a arte que esteja sendo feita, ela tem um custo. O cara que fica ali na esquina ali, pintando a telha, ou então fazendo um negocinho de durepox, tinha muito hippie antigamente. E, enfim, ele tem um custo, ele tem que comprar lá o negocinho para fazer, para vender. E aí entra o lado do empreendedorismo, o lado do investimento, né? E se hoje você pensar o investimento da cultura que a gente tem hoje, poder público ou não, mas você tem o investimento, e quanto mais investimento, quanto maior o investimento, melhor você apresenta o seu produto e mais chance de você vender, de você ganhar mais dinheiro com ele. Isso hoje é uma coisa que anda muito lado a lado. A questão da cultura e a questão de comercializar essa cultura, né? Agora o Fábio vai falar mais a parte de produção cultural. O artista é em si um empreendedor, né? Alguém que decide dedicar a sua vida, que seja por hobby ou uma dedicação profissional para atividade artística ou cultural, que são coisas que se distanciam em algum momento,
ele está empreendendo, ele está fazendo uma decisão que o faz abrir mão de outras coisas para poder se dedicar à sua produção. A cultura é muito vasta em si, né? Porque a cultura é a representação das rotinas sociais, do cotidiano. Você pode ter a cultura representada nesse sentido e a cultura intelectualizada, que é a cultura que se produz a partir do momento que você caminha por alguns caminhos da arte, né? Seja ele artes plásticas, música, teatro e qualquer literatura. E aí, isso é uma coisa que não é recente, o mercado vem entendendo essa demanda que existe, tanto de mercado consumidor como de mercado empreendedor, né? E só faltava encontrar o caminho que unisse esses dois mercados, né? Quem está produzindo com quem quer comprar. E a cultura tem muito essa pegada evolutiva, no sentido de que é economia criativa, é que você parte para vender criatividade. Então isso faz dela um artigo muito singular, muito particular em si, no próprio conceito. É diferente de uma commodity, né, que fala uma coisa muito comum, que é hoje, esquece que é a falta de compreensão do empreendedor em relação à cultura. É isso, apesar de os grandes empreendedores serem os maiores consumidores da cultura, né, e ele tem essa dificuldade de entendimento porque você falou, é único, sabe? Não tem ali uma repetição sobre aquilo, né? Quando você vai ter uma blusa lá, você vai produzir uma blusa, você faz 1 milhão de blusas igual. Mas agora, acho que cada peça de teatro, cada filme de cinema, cada música que o cara compõe, é único. Que a gente tem uma diferenciação porque a gente sempre consumiu a cultura de massa, que é o cinema, porque a gente foi educado culturalmente assim também. Cinema, TV e literatura, e shows musicais. Mas hoje o mercado ele também está absorvendo os pequenos empreendedores, os pequenos artistas, que trabalham realmente com a criatividade. Se a gente for comparar os dois, hoje quando você pega um grande show que é apresentado em Angra, na Praia do Anil, de um grande artista, você tem uma engrenagem por trás para que aquele artista esteja ali. Não só de estrutura para aquele evento, mas como também de mercado criativo. Tem alguém que pensa a roupa dele, tem alguém que pensa a maquiagem dele, tem alguém que pensa criativamente a publicidade daquele artista e tem a própria produção artística daquele artista. São vários setores envolvidos dentro, é muito maior do que a gente imagina, né? E pensar num Brasil que sempre vendeu cultura, né? O Brasil é um país que sempre exportou sua cultura. Isso é uma tradição dos países latinos, a gente vende essa cultura que sai pela gente mesmo, sabe? A gente teve agora o carnaval é uma expressão máxima da cultura. Discuta-se a importância hoje do carnaval dentro da Sapucaí ou do carnaval plastificado da Bahia ou do carnaval dos blocos do Rio. Você está discutindo toda uma engrenagem de cultura. Quando você propõe que um bloco toque Beatles, você está fazendo uma interface cultural muito interessante. Então, alguém em algum momento teve aquela pegada de isso dá certo, ou eu vou tentar isso, entendeu? Primeiro por gosto, eu gostava, a pessoa que idealizou gostava de ouvir Beatles, e aí ela traz para uma realidade completamente diferente. E isso vai se consolidando como um produto. E o público abraça, né? Sim. Que é o mais importante. E aí você consegue formatar o produto, porque a cultura, diferente de outros produtos, ela não consegue, de uma forma geral, ser encaixotada. Você não consegue guardar a música que você ouviu no show e levar para casa. Hoje você consegue ver nas redes sociais, mas aquela emoção do momento... É única. E assim, tanto é que hoje os artistas trabalham muito com essa pegada de guarde seu celular, viva o momento, por uma questão de direitos também, da questão comercial, mas também porque é isso. A gente está, em algum momento, a gente vai perder essa linha entre assistir o show e gravar o show. Então, são formas diferentes de assistir o mesmo produto. Então, a cultura é em si um produto muito difícil de encaixotar, mas a gente tem que pensar nela como um produto que tem um sistema produtivo como qualquer outro. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado, ele tem que ser construído, ele tem que ser demandado, ele tem que ser precificado. Dar valor à cultura é muito complicado. Sim, acho que, cara, muito legal essa sua fala, porque dá entendimento a muitas coisas que até eu fiquei curioso de saber agora. Porque a gente parte do princípio que tudo do artista ele vai acontecendo meio que
ele vai precisando, ele vai demandando, ele vai precisando, ele vai demandando à medida que ele vai crescendo. Mas ele pode planejar isso de uma forma que ele meça o seu crescimento, né? Sim, e tem que ter esse planejamento, até porque os processos intuitivos ou de produção são muito diferentes. Então o artista tem que primeiro identificar que produto que ele faz, que tipo de cultura ele está fazendo, para quem é essa cultura. Eu costumo falar que a cultura tem 4 motivadores. Primeiro é o financeiro, segundo é a satisfação pessoal, terceiro é o sucesso e quarto é o reconhecimento. Os 4 podem estar juntos? Podem, mas também podem estar separados, podem ser só 2, 3, mas o artista tem que identificar isso no produto dele. Ele tem que saber para que ele está produzindo. Eu conheço, por exemplo, e trabalho com artistas que produzem para acervo próprio, ou para dar de presente, ou porque tem uma segunda atividade profissional. Agora, eu conheço artistas que vivem exclusivamente da arte. Sim. E aí a gente vai entrar em caminhos muito particulares, que é também a não transformação do artista num operário. Porque hoje eu vejo com muita preocupação essa massiva produção de música em bares, o conhecido cantor de churrascaria. Eu tenho questionamento se essa pessoa está produzindo cultura, apesar de ser um artista. Porque em algum momento ela é mais um produto. Ela virou um robô, né? Ela poderia ser uma máquina de karaokê, talvez tivesse a mesma importância que aquele artista naquele local. Então eu acho que são caminhos a serem trilhados. Mas você acha que isso é um problema mais do artista, que ele não tem essa visão, ou um problema do consumo? Eu acho que é um problema do mercado. A gente não tinha, como eu falei já inicialmente, a gente não tinha um mercado que realmente valorizasse e que desse substancialidade para esses artistas que não têm uma produção muito pujante, né? Você, por vários motivos, você pode optar por ter uma produção menor, você tem um processo criativo mais limitado, mas aí o mercado ele é muito cruel, as pessoas precisam sobreviver. Você falou aí dos 4 pontos, né, que o artista ele precisa, né, porque ele começa a fazer, e eu vejo que 3 desses pontos eles não conseguem evoluir à medida porque eles ficam refém do ponto principal, que é o financeiro. Então ele quer ter sucesso pessoal, ele quer ter reconhecimento, ele quer ter destaque pessoal, né? Ele quer ter reconhecimento, ele quer ter sucesso, mas muitas das vezes ele esbarra no problema financeiro que ele não consegue ir para frente. E o financeiro é primordial, o financeiro pode impulsioná-lo, como também pode travá-lo. E aí o mercado vem para dinamizar isso, né? A gente escuta muito no campo empreendedor aquela história do estagiário. Me exigem experiência, mas se me exigem experiência, como é que eu vou ter experiência? E com o artista acaba acontecendo a mesma coisa. O mercado patrocinador em si, ele é muito cruel, porque ele prefere investir em quem já tem. Exato. Eu vi uma publicação falando sobre isso esses dias, né? E falava exatamente, as marcas elas dão para quem pode comprar, né? Retorno imediato. Então esse papel fomentador do início da cultura, da base da cultura, ficou muito hoje na mão do poder público. E nem sempre o poder público consegue ter esse alcance maior. A gente teve algumas intervenções que foram muito importantes nos últimos 4 anos em função da pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia foi muito produtiva para os artistas, não só no sentido de reunir os artistas em seu processo criativo mais profundo, porque fez ele lidar com medo, com todos os potenciais criativos, medo, ansiedade, estar em casa, estar sem fazer nada, mas trouxe para ele uma necessidade de subsistência. E aí o governo teve que parar assim, tem uma massa que produz cultura e que não está na frente do palco e que não vai sobreviver. Exato. Entendeu? Eu tenho o camareiro, eu tenho o garçom que atende, eu tenho o técnico de luz, eu tenho o maquinista de palco. E todos são produtores culturais, né? E todos são o artista em si é um produtor cultural, ele já é em si um produtor. E que é um outro problema, o artista, porque eu acho que o artista, quando ele erra também o caminho entre produção e o que ele produz de arte e o que ele produz de produto, que ele transforma em produto, ele pode se perder, eu acho que ele pode afetar o processo artístico dele. Então hoje eu sou muito a favor desse mercado que contrata, o mercado que contrata o revisor na questão da literatura, o mercado que contrata o produtor, que contrata o operador de luz,
Porque culturalmente, eu vou dar um exemplo no teatro, né? O teatro no Brasil ele é construído em cima dos grupos, né? Então, os grupos acabam exercendo todas as funções dentro de uma coxia, dentro de espaço cênico. Ele vai atuar, ele vai cuidar da direção, ele vai fazer a luz, ele vai fazer o som. Então, assim, as pessoas se especializavam ali, cada um na sua área, mas não se criavam os profissionais técnicos necessários. Então, também não se criou uma necessidade de se pagar essas pessoas com o seu reconhecimento. Porque você está falando que o grupo meio que fica detentor do financeiro total. Né? Exatamente. E não terceiriza nada. E aí, num grau de importância, todos têm o mesmo nível de importância num coletivo e acaba você não precificando o valor de cada ação. Com isso... E aí isso também reflete no produto final, sim, né? Com o maior poder dos sindicatos, dos órgãos de classe ligados às artes, e aí eu digo SATED, especificamente na área cênica, deu mais dimensão, porque hoje você consegue ter uma tabela, ainda que defasada, do valor de serviço de cada um naquele universo do teatro, entendeu? Então, hoje e assim existe. é na música, com a ECAD, com a associação, como é que é o nome da Associação dos Músicos? A Ordem Nacional dos Músicos. Não são leis, mas são ordens, são protocolos que se estabelecem no mercado. Bom que também não, como posso dizer, vandaliza o mercado. Né? Mas são entidades reguladoras, né? É. Entidades reguladoras. Aqui funciona muito bem, né? Funciona para alguns, né? Mas aí você fala, tipo assim, então... Hoje existe espaço nesse tipo de mercado das pessoas? Sim, o mercado vem ampliando em Angra mesmo. Aí, voltando na questão da pandemia, a pandemia fez com que o governo federal, principalmente, liberasse uma verba que pertencia à cultura, mas que estava adormecida em um processo protocolar, e liberasse essa verba sem que o governo central, o governo federal, fosse o tutor dessa verba. Ele repassou essa verba para as pontas, quem conhece o artista, que são os municípios e os estados. Então, com isso, você aproximou o dinheiro, que normalmente se discute muito das leis federais, como a Lei Rouanet, mas assim, o dinheiro realmente era muito longe do artista na ponta. Você tinha as fábricas de entretenimento, que acabava abocanhando grande fatia desse bolo, e a partir da Lei Aldir Blanc, que foi criada no momento de pandemia, no momento emergencial, houve uma maior democratização dessa verba. O município de Angra investiu perto de 1 milhão com dinheiro federal. Foram atendidos mais de 100 projetos. Sim. Então, assim, nunca, na história recente de Angra, se houve tanto poder de produção mesmo, não só de produzir, mas de reconhecimento, de pagamento, de ocupação territorial, de ocupação nos bairros, porque tem isso também, né? Você tem que fazer a arte girar. A arte tem que ser ampla, ela não pode ser limitada aos espaços convencionais do teatro, ou do museu, ou da casa de cultura. São mais pessoas consumindo arte, mais pessoas entendendo que é a arte. Então, sim. Até para despertar essa veia patrocinadora. Porque a gente hoje tem que criar uma vontade das empresas pensarem no seu papel social. Sim. No seu papel social, não só com as questões de auxílio, de esporte, que hoje já está um pouco mais avançado, mas principalmente com a cultura. E com a cultura de base, que é o artista de rua, que é o artista que está produzindo cultura no quilombo, que é o artista que produz o artesanato indígena. Todos eles estão em diferentes situações, estágios artísticos, mas todos são artistas, todos são fazedores de cultura. Porque, assim, na minha visão, isso é uma visão minha muito particular, sim, o artista primeiro ele tem que se entender artista, e ele vem com uma intelectualidade, por menor que seja, abarcada, junta, né? Mas você tem fazedores de cultura que não vêm da intelectualidade. Eu não fiz, assim, tem pessoas que fazem, produzem artes plásticas sem nunca ter feito um curso de artes plásticas. Vem de uma capacidade especial que aquela pessoa tem de conseguir transpor para uma tela ou para outro formato aquela sensibilidade artística que ele, em algum momento, sentiu impulsionado a fazer. Sim, é um tipo de inteligência. Né? É um tipo de inteligência quase que emocional. Eu acho que todo mundo tem um pouco de artista. E a gente tem, historicamente, a gente vê filmes, né, séries, a gente roda o mundo e a gente vê
como a cultura na base é trabalhada, que no Brasil não é. A gente tem aulas de educação artística que são, de uma forma geral, negligenciadas, tanto por quem administra a educação, como pelos próprios alunos. Os alunos não reconhecem a educação artística e a educação física. Está mudando, mas ainda não reconhece. Você fica nos trabalhos porque é uma cultura do vestibular. Então, assim, para que eu vou me dedicar numa aula de arte na escola? Isso não vai te dar futuro. Isso aí não sou invenção, né? Isso é por causa do nosso sistema. O sistema é esse, é vestibular para você estudar, passar para uma boa faculdade para você poder ir. Sim. Então, para que eu vou perder meu tempo numa aula de arte na escola? É muito bom, eu acho que a maioria das pessoas que vieram para esse lado mais cultural talvez as pessoas se identificou, começou essa identificação na aula de arte. Eu comecei a me identificar nas aulas de arte da escola. Então eu já gostava antes, mas na aula de arte da escola eu curtia mais do que os outros, porque era uma coisa que eu gostava. Mas não é uma coisa que você chega em casa e fala, eu vou trabalhar, vou desenhar. São poucos lugares, poucas famílias que abraçam isso de um jeito positivo, entendeu? Sim, e acho que vem muito, muito difícil. Essa questão do fomento, né? Então, tipo, acho que cada vez mais vocês, como multiplicadores disso, acho que vocês contribuem demais para isso, né? Porque acho que em todas as rodas de conversa vocês estão batendo nessa tecla e falando. Agora eu também, a partir do momento que eu vi, vou ser um defensor também. Mas é isso, imprimir a cultura nas pessoas de uma forma que as pessoas passam a reconhecer e sejam multiplicadores daquilo, não deixem passar desapercebido, né? E aí você falou que a questão da pandemia fortaleceu muito isso. Mas era porque tinha essa obrigação de ser um investimento dentro do município ou não? Sim, esse dinheiro veio com demandas estabelecidas. Ele veio um tanto quanto amarrado, mas pôde, quando chegou na ponta, ser um pouco mais fracionado, e aí pôde ser remanejado. Houve permissões de atuação que fizeram que os estados, e aí eu falo estado de uma forma, num desenho maior, tanto o estado federal como a questão estadual e municipal, né, as administrações públicas, visualizassem o grande potencial. Então, os estados, todos os órgãos públicos de cultura, viram uma potencialidade muito grande através da política de editais. Tanto é que os editais vêm se repetindo, mesmo pós-pandemia, com grande sucesso, né? E vai dando uma ordenada, né? Dando uma organizada no mercado. Sim. Eu acho que só não pode parar aí, porque eu não acredito em política pública de cultura que se baseie em apenas injeção de dinheiro. Para mim, senão você vira um Bolsa Família cultural, né? Você fica sustentado pelo poder público. Então, mas eu acho que é importante que o poder público crie elementos para que o artista consiga dar esse pulo, esse passo, empreender, entender que o produto dele pode ser vendido hoje para a prefeitura, pode ser vendido para o Sesc, pode ser vendido para o Hotel Vila Galé, pode ser vendido para vários consumidores. E acho que é até legal a gente entrar no âmbito aqui, que acho que você vai conseguir explicar melhor, né? Para o cara participar desses tipos de ação, desses tipos de projeto, ele tem que ter um CNPJ, ele precisa... Não, isso também é um mérito da cultura nesse país atualmente, que reconhece o ente, a pessoa em si, como um produtor de cultura individualizado. Não o obriga a se formalizar, né? Até porque os reconhecimentos das profissões ligadas à cultura são reconhecimentos muito recentes. Então, nem todas as profissões são regulamentadas. Então... Por exemplo, não existe a profissão de produtor cultural. Eu não consigo ser um MEI produtor cultural. Nossa. Então, tem alguns entraves ainda burocráticos, né, no meio, mas eu acho que é um problema. É um problema sério, porque você não consegue quantificar imposto, né? Porque geralmente a pessoa que, apesar dela, dependendo do incentivo que ela receber, ela recebe um valor muito alto, no qual ela talvez tem que... E aí você não tem o giro, né? Porque a gente paga imposto para que o governo invista na nossa qualidade de vida. E aí estamos falando de obras, de saneamento, de cultura, de lazer. Lazer é uma discussão muito pertinente hoje em dia, né? O direito ao lazer, né? A gente já tem o direito às férias, mas qual o direito que a gente tem ao lazer? Nosso salário sustenta você poder sair, ir ao cinema, comprar livro. Será que nosso salário abarca isso tudo? Isso é legal de conversar, entendeu? Porque seria interessante, né? Porque
É um dinheiro que faria, se tivesse algum tipo de auxílio ao lazer, né? Mas, de fato, tipo, teatro, livro, essas coisas que fizesse você consumir, fazeria a roda girar de fato, né? E aí, esses incentivos estaduais, municipais e federais te obrigam a ter uma posição como ingressos a preço reduzido, ou então plateia gratuita, ou então ocupação de espaços como ruas e praças. Então, ele tem também a contrapartida social para aquele local onde ele está se estabelecendo. Angra tem uma facilidade que muito me agrada, em que você, enquanto artista, você pode tirar uma autonomia não localizada. Isso não é permitido em qualquer município. Mas Angra avançou, hoje é muito rápido, com 2 dias você tira, porque para você receber qualquer verba pública, você tem que estar com o mínimo de legalidade. Se eu não sou uma empresa, se eu não sou MEI, eu tenho que me formalizar de alguma forma, porque eu tenho que pagar os impostos. Fazedor de cultura. Então, Cadastro. Ele hoje permite, a fiscalização entende o artista como um produtor, como alguém que produz algo e que paga imposto por isso. Então você pode hoje ir lá na prefeitura e fazer um cadastro específico. E tem um cadastro obrigatório, porque o governo federal, para liberar essa verba, ele teve que obrigar as prefeituras a avançarem nas suas políticas, que era o cadastramento dos fazedores de cultura, que é obrigatório. É tipo um cadastro, né? Exatamente, tipo cadastro. O mapeamento da cultura no município, que ainda avança a passos lentos, mas porque tem uma série de dinâmicas difíceis de se alcançar. Angra é um município particularmente muito difícil. Você tem 100 quilômetros de Rio Santos ligando uma ponta a outra. Várias produções. O Abraão vive uma vida muito independente de Angra. Então você tem uma dificuldade maior. E a manutenção dos conselhos de cultura. Que aí você tem uma cultura sendo discutida pelos artistas. Hoje você participa do conselho, né? De Sim. Cultura de Angra dos Reis. E esses benefícios aí que você está falando, que a gente tem aqui exclusivamente do município, são coisas que a gente tem há pouco tempo ou há bastante tempo? O Conselho de Angra, o Conselho de Cultura, é o segundo conselho mais antigo do país. Angra tem umas coisas que nos surpreendem. O conselho foi criado na década de 90 e ele funcionou durante um longo tempo, com bastante participação. Depois ele teve um tempo em que ele ficou praticamente extinto e ele volta no início há mais ou menos uns 15 anos atrás. E ele tem uma participação muito importante, porque ele é um conselho misto, então ele é formado na sua metade por representantes do poder público e metade pela sociedade civil, pelos artistas em seus segmentos. Só que o Conselho de Angra é particularmente muito abrangente. Ele abrange cultura afro-brasileira, ele abrange moda, ele abrange cultura popular, arte de rua, aí as artes dramáticas, as artes visuais, a literatura. Só que, como qualquer discussão política, né, a gente não está falando de discussão partidária ou de apoio a um ou outro governo, mas uma discussão política, o que definir qual é a política que é melhor para mim, mas ela tem que ser boa para você também, é uma discussão difícil. Sim. E por vezes acalorada, né, e os artistas são vaidosos. Então você, quando coloca esse público, você tem discussões muito profundas sobre o valor da cultura, sobre a importância da cultura, sobre o papel da cultura, porque vamos partir de uma premissa. A gente tem hoje como principal evento da cidade o FITA, o principal evento cultural da cidade. O FITA é um evento que ele já começa caro, porque a gente não tem um espaço definido para aquele evento. Nós não temos em Angra hoje um espaço para eventos. Então você já começa tendo que construir um espaço. Então você começa o custo daquele evento muito caro. Nosso teatro tem 220 lugares, ele não comporta uma produção maior. Pela questão mercadológica mesmo. Ou você vende ingresso a R$200 para compensar financeiramente aquela produção, ou você tem produções limitadas, com 1, 2 participantes, para que seja justificado. Para quem não entendeu a lógica, é porque se ele vai fazer uma produção de, sei lá, R$100 mil, vamos dar um exemplo, que seja uma produção grande, não tem como, ele vai ter que botar um ingresso, para ele ter um faturamento sobre aquilo, ele vai ter que botar um ingresso absurdo. Então, entende-se que para você conseguir uma produção em larga escala, né, que você consiga ter um certo lucro sobre aquilo que você está produzindo, você precisa de um espaço maior. Sim. E como você disse, o espaço aqui que a gente infelizmente tem. Não dá, E nosso teatro não é um cinema que você vai ali e você dá o play ali no negócio. Hoje com o cinema digital, né? As salas de cinema hoje são menores. Você vai, acabou a sessão, começa outra, acabou a sessão, começa outra. O teatro não pode, são pessoas, tem todo um custo. O cara não vai fazer
em limites, né? 5, 6 sessões para poder vender 1000 ingressos. A questão dos livros, Não a dá, literatura. não Você dá. consegue um livro, colocar um livro no valor de mercado, vamos dizer, R$80, um livro médio. Se você produzir muitos livros, se você produzir 100 unidades, você não consegue chegar a esse preço. Você vai subsidiar o seu livro. Sim, você meio que vai estar pagando por Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que avançar ainda nessa questão, né, de entender o produto, de dinamizar o produto, de buscar os caminhos para ampliar e buscar esse entendimento. Angra é uma cidade culturalmente, historicamente cultural. Era uma cidade, como Paraty, muito alegre. As pessoas sempre viveram muito nas ruas. A vida social era a igreja, a vida cultural era a igreja. O teatro em Angra, apesar de terem tido no período imperial várias salas de teatro, o teatro se fomenta no século passado com força dentro da Igreja Católica. E a igreja tem esse papel fundamental também. O Léo vem da igreja evangélica. Como a igreja evangélica é importante para a música no mundo todo hoje. Hoje a gente consumiu o filme do Elvis e a gente vê que ele vai beber lá na fonte dos cultos evangélicos, gospel, que por sua vez vai misturar todos os elementos da cultura africana com os afrodescendentes que foram escravizados nos Estados Unidos. Sempre quando você vê o programa que tem na Globo do The Voice, né? Os adultos lá que cantam, eles sempre falam, comecei a cantar na igreja. 80% vieram da igreja. Então a igreja tem um papel fomentador. E essas coisas têm que ser todas identificadas e unificadas, estudadas. Existem profissionais como se estuda trânsito, como se estuda impacto. Você vai construir um prédio numa rua pequena, numa rua sem saída, você tem que estudar o fluxo de trânsito. Não se cria um mercado de grande porte se você não estudar fluxo de trânsito, porque você vai acabar interferindo em toda a circulação daquele entorno. E a cultura também é assim. Interessante ouvir essas suas falas, né? Quando eu falo da questão do podcast, eu me enxergo muito tudo que você está falando. Então, basicamente, o podcast é uma produção cultural, né? Sim. É uma produção cultural. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. É essencialmente cultural, é uma cultura nova. A cultura pop que o Léo representa, que o Léo traz, ele vai falar um pouco hoje da edição de livro, mas o Léo vem dessa cultura pop, dessa coisa do colecionável, que ficou muito evidente com o cinema nos últimos 10 anos, mas vem dessa cultura da valorização de ícones, de representantes que representam um período marcante da produção cultural, final dos anos 70, início dos anos 80, em que você começa a ter uma produção muito diversificada e muito criativa. O podcast hoje é a reinvenção do rádio. É a reinvenção do rádio com a TV, com o programa de entrevista. Então, hoje o grande sucesso do país. É difícil você chegar nas camadas mais populares, ainda é difícil. Mas é um caminho que tem que ser trilhado. Então Sim. é um empreendedor, você é um empreendedor Sim. nato e é um produtor de cultura. Eu fiquei imaginando agora, tipo assim, muitos lugares onde eu não me encaixava e exatamente o podcast ele encaixa perfeitamente tudo que você falou, cara. É produção de vídeo, são dinâmicas de pessoas entrevistando. Preciso de patrocínio hoje, infelizmente, para rodar o podcast, né? Não consigo rodar seu podcast sem patrocinadores, né? Porque, como eu disse, pouco investimento na cultura, então eu quero levar a cultura para as pessoas que eu trago aqui traz uma história de vida no qual a gente conta o que ele está falando e eu vi que encaixa muito bem o podcast em uma produção cultural. E hoje os podcasts são hoje existem muitas inscrições de podcast nos editais públicos de cultura. Ainda estão muito atrelados à cultura em si, né? O podcast ainda não se sustenta sozinho enquanto produção. Normalmente você está atrelado um podcast sobre teatro, um podcast sobre a cultura X. Depende do assunto, ou história, ou cultura. Mas eu reconheço o podcast como uma manifestação cultural. Mas depende do assunto. A rádio é o maior processo cultural que esse mundo já teve. Sim, tudo começou na rádio. A rádio era representativo de tudo. Você era notícia, você era entretenimento, você era diversão, você era até reconhecimento, né? A rádio é muito potente. E o podcast hoje cumpre esse papel. E é interessante falar que a rádio é uma coisa que todo mundo sempre bateu na tecla. A rádio vai morrer, a rádio vai morrer, e a rádio permanece vivíssima até hoje. Rádio, TV e rádio cinema. E livro não vão morrer. Livro. Nunca. A televisão se reinventa. Né? Ela se reinventa porque hoje outras mídias agora, mídias completas com som, imagem, né? Estão por aí, né? Internet.
Mas o rádio e o livro não morrem. A televisão, ela se adapta e se reinventa. Mas o livro e o rádio, eles podem passar por algumas adaptações, mas não morrem. Sim, sim. Não tem como. Porque tem lugar que você está ali, em determinados lugares você vai ouvir o rádio. Você está no carro, você vai ouvir o rádio. E muita gente ainda tem o hábito de ouvir rádio mesmo. Eu vou botar o rádio aqui que eu quero ouvir. E o rádio é literatura. O Fábio gosta de rádio, ele fica ouvindo rádio do mundo inteiro. Eu escuto rádio do mundo inteiro. Eu sou fanático por rádio. Eu viajei muito enquanto jovem, eu viajei o Brasil todo, alguns países da América do Sul. E você não tinha outra forma de conhecer o local que você ia, não tinha internet. Então eu tinha os radinhos e eu ia escutando antes de chegar na cidade, quando começava a pegar o sinal. Então você ia entendendo a identidade cultural daquela cidade. Como é que eles faziam anúncio, o que eles ouviam, como é que era a dinâmica social daquela cidade, o que se tinha naquela cidade, o que tinha culturalmente para fazer. Então isso me fortaleceu muito. Hoje a internet me permite que eu escute uma rádio da Sibéria a hora que eu queira, ou uma rádio do interior do Rio Grande do Sul. Mas a rádio, particularmente, e a literatura são dois produtos culturais muito interessantes, porque eles trazem o escondido, né? Você só escuta a voz. Então você pode imaginar, se você não tivesse a imagem, eu iria imaginar você a partir do elemento da sua voz, somente. E a literatura também tem muito isso, né? Você trabalha muito com o imaginário. Sim, muito maneiro. Então isso tem um mercado longo, as pessoas não vão abandonar o imaginário. E aí até você me deu gancho para perguntar uma coisa, Fábio. Como assim você começou na cultura? Assim, quando o Fábio começou na cultura? Você falou que viajou bastante, conheceu várias culturas, mas quando o Fábio se encontrou assim? No início dos anos 80, tinha um grupo teatral em Angra muito famoso, chamado Revolucena. E o Zequinha Miguel, que é um produtor e um artista muito reconhecido aqui na cidade, começou a desenvolver uma série de oficinas com a chegada da Casa de Cultura. E essas oficinas teatrais foram formando vários coletivos. E em 1987, eram oficinas de ano inteiro, gerou o grupo que até hoje existe, que é muito reconhecido, que é o Grupo Teatral Cutucurim. Eu entro no Cutucurim em 1988, um ano depois, por um acaso, eu fui acompanhá-los em uma viagem, porque a pessoa que iria acompanhá-los não pôde ir, eu era jovem, me interessei por aquele universo e aí não larguei mais, assim. Em uma semana eu estava no grupo, 2 semanas depois a gente já estava fazendo uma primeira viagem nacional, e aí a partir dali eu comecei a produzir, numa ideia de produção ainda muito amadora, né? Você não sabia nem que você estava produzindo de fato. Eu nunca atuei de verdade no Grupo Cutucurim, mas eu participei de todos os processos criativos, eu dava as dimensões até onde podia ir, até onde não se podia ir. Era um período muito difícil, não se tinha maquiagem era cara, hoje tudo é muito mais fácil. Então eu começo no Cutucurim, em 1988, e 2 anos depois a gente teve a chance de promover o Encontro Nacional de Teatro de Rua, que é um evento muito tradicional em Angra, que foi engolido pelo FITA, porque o FITA é mau, não tem nenhum desenho disso, mas o Encontro Nacional de Teatro de Rua era um evento que chegava a reunir 3.000 pessoas num único espetáculo, sentado na rua, assistindo o espetáculo como se estivesse numa sala fechada. Era um evento que trazia os principais nomes do teatro de rua, e a gente está falando de um período que não se tinha sala fechada, a gente não tinha o teatro. Então Angra se produzia teatro na rua, era natural da cidade de Angra de Paraty produzir teatro na rua. Esse evento, ele existe, ele está na 18ª, a última edição foi a 18ª, é um evento que tem um reconhecimento nacional muito grande, mas ele é um evento muito caro, porque ele não gera renda. Ele tem que ser subsidiado ou patrocinado totalmente, porque ele tem esse apelo social. E era um evento que fechava as ruas e as pessoas participavam, era muito interessante. Pô, mas deve ser muito legal, porque tipo assim, é a oportunidade de uma pessoa se enxergar ali, né? Tipo, talvez ele não. A FITA é muito bom, mas talvez esse evento de rua gere mais transformação final do que talvez. Eu acho que ele tem uma acessibilidade maior, no sentido mais amplo da acessibilidade, não só de você estar aberto, mas de você dimensionar a possibilidade de fazer arte. Quando você vê uma Glória Menezes no teatro, é fantástico. Eu vi os grandes atores desse país, eu tive a chance de ver, mas também te leva para um lugar muito idílico do sonho. Eu nunca vou ser igual a ela, ou para chegar igual a ela tem que...
Quando você vê um artista que é uma pessoa jovem como você, ou não, uma pessoa como você está apresentando na rua, que aí há uma diferença entre talento e fama, né? Que são coisas muito diferentes. Você se sente motivado a fazer aquilo. Então o teatro de rua, ele é muito amplo nas possibilidades por conta disso. E ele é muito diverso, ele produz desde o circo-teatro até os espetáculos mais inventivos que você possa imaginar. Hoje, os grandes espetáculos teatrais da Europa, os grandes eventos teatrais da Europa, são os eventos de teatro de rua, né? Você tem Santa Maria da Feira, em Portugal, que promove um evento que é extremamente moderno. As pessoas andam pelos tetos das casas, são eventos gigantes, assim, e hoje se mistura muito no teatro de rua, queima de fogo de artifício, malabarismo, circo-teatro, ocupação de espaço territorial. É muito amplo, né? A gente, eu tô aqui abismado de tanta coisa que a gente já falou em relação à vida, à cultura e à arte, né? Você falou que são coisas totalmente isso. Eu vejo como a cultura algo maior. A cultura é a produção do cotidiano, reprodução do cotidiano, no sentido que tomar sopa toda sexta-feira ou comer a feijoada toda sexta-feira são práticas culturais. São práticas culturais. Você culturalmente vai aprendendo aquilo e vai repetindo. Então as práticas culturais, elas estão a forma como você dialoga, a forma como você come, o tipo de comida que você come, as gírias que você usa são expressão da cultura, né? A dança tradicional, os festejos tradicionais, as procissões religiosas também são manifestação de uma cultura. Quando você intelectualiza essa cultura, é que você transforma aí necessariamente em arte, entendeu? Quando você passa a dar valor àquilo, o valor para além do que se tem de material ali, entendeu? Quando aquilo passa a expressar algo para além do que apenas uma representação. Legal. Tá. E trazendo esse, a gente pode até puxar um gancho para falar sobre o Léo aí, que é um produtor da arte, né? E você, Léo, como você começou nesse meio, né? No meio... De tudo, né? De escritor... Eu vim da publicidade desde pequeno, que eu falei aqui dentro do começo. Desde pequeno eu sempre gostei de gibi, né, dessas coisas. Então eu sempre desenhei, eu sempre gostava de rabiscar, de desenhar, de brincar. E sempre lendo muito gibi, sempre gostei de ler gibi. E aí alguém um dia falou comigo, isso é lá no passado, né? E aí alguém um dia falou, olha, cara, você gosta de desenhar, cara, então você tem que fazer publicidade. Eu falei, pô, legal, tal. E aí eu fui para publicidade, né? Eu fiz publicidade, isso sei lá quantos anos atrás. Não vamos entrar em detalhe. Não vamos entrar em detalhe. E aí fui mas para bons publicidade, anos. fui para publicidade e não vou dizer que não gostei. Eu me identifiquei muito com a publicidade, trabalhei muitos anos com a publicidade. Eu não morava em Angra, eu sou de Angra, não sou nascido, mas eu fui criado em Angra. E aí eu fui embora de Angra em, sei lá, 89, 90, por aí. Que era uma tradição cultural, você não tinha onde estudar. Não tinha uma faculdade. Você terminava o segundo grau, você tinha que ir embora, não era? Eu nem sou tão velho assim, desculpa vou entregar a idade, mas eu na minha época também não tinha faculdade ainda. E aí eu fui embora, fui cedo. E aí, porque eu fiz inclusive o antigo segundo grau, eu fiz o segundo grau técnico de publicidade, porque eu queria, eu falei, não, eu quero esse negócio aí eu fui para essa área. Então eu circulei muito já nessa área, né, do mercado publicitário já desde muito cedo. E aí você começa a andar com pessoas que têm a ver... A publicidade ela é muito ligada à arte, né? Embora seja uma ciência comercial, você tem que vender, você tem que... Mas a arte, ela tem a arte e a publicidade, elas andam juntas, sim, né? Porque você tem que ter. Talvez a mesma lógica, né, de fato. Mas... porque você tem que saber o que você está vendendo, você utiliza a questão da imagem, do emocional, da psicologia, e você vende, você tem que fazer um logotipo, você tem que fazer um comercial legal, você tem que saber fazer um roteiro bom para a rádio, você tem que saber fazer um storyboard, enfim, a publicidade ela requer muita criatividade, né? Desde as áreas produtivas até a área
criativa, né? E hoje a gente tem vários publicitários aí excelentes no país que são referência. Até que eu voltei para Angra. Em 2009 eu trabalhei no Rio mesmo, já trabalhei com algumas editoras prestando serviço, trabalhei em uma editora durante um tempo, mas sempre voltava para a publicidade. Aquela coisa, nunca abracei a parte editorial com assim, vou trabalhar com isso. Sempre voltava para a publicidade, Até que de uns anos para cá eu tive uma ideia, comecei a desenhar umas coisas, aí conversando, até o Fábio estava lá em casa, um dia eu peguei meu bloquinho, meu caderno de desenho, rascunho, aí comecei a mostrar umas coisas antigas. Aí o Fábio falou, Léo, assim, não, a gente tem que publicar isso, faz isso. Tem coisa boa aí. Você tem que publicar isso. Aí eu peguei e comecei a fazer, que é o estapafúrdio. Estapafúrdio. E aí foi que eu comecei a fazer e eu publiquei, sozinho. Quem me ajudou, o Fábio me ajudou na época, coordenando a parte editorial junto comigo. E aí eu fui fazendo. E aí, a partir desse dia aí, eu comecei a pensar, eu falei, nossa, vou começar a trabalhar com isso, né? Aí comecei a amadurecer a ideia, e aí fui fazendo algumas coisas, participando de grupos de literatura, grupos de escrita criativa, comecei a interagir com pessoas do meio, comecei a voltar a esse mercado editorial, né? Eu já tinha passado por ele e comecei a voltar para ele. E aí eu comecei a conhecer pessoas, comecei a dialogar com pessoas da área da literatura. E então foi que eu cheguei e defini assim, nossa, eu preciso realmente montar uma editora. Então tinha alguns amigos, tinham 3 amigos na época, conversamos, vamos, eu faço isso, tenho uma amiga que é a revisora, que ela é uma revisora profissional muito, muito qualificada, muito boa, e ela falou, não, eu entro com a revisão, e aí a gente começou. E aí, daí surgiu um primeiro trabalho contratado já como editora, que era outro nome ainda da editora, a editora agora é Lema. Era a editora Lenari. Lenari. Né? Aí associados. Mudei, agora Mais hoje é Lema, né? É o nome artes. da empresa mesmo. E eu peguei, a gente publicou o Farfala, que é esse livro aí que está aparecendo. O Farfala é de uma autora chamada Rob Bess, ela é gaúcha, e ela já tem vários livros publicados, nenhum livro era romance, nenhum livro dela era um romance. Ela tinha livros infantis, livros falando pesquisas, histórias, nada, não tinha um romance ainda. Esse foi o primeiro romance dela, o primeiro livro que ela escreveu, romance, né? E aí a gente produziu, fizemos toda a produção, todo o trabalho de edição, de diagramação, enfim, o trabalho de editor mesmo. Legal, né? Do começo ao fim. A gente fala muito aqui no podcast sobre livros, né? Eu leio bastante, principalmente esses livros mais voltados para a parte motivacionais, né? O pessoal costuma falar de livro de autoajuda. Também leio bastante ficção. Sou um cara que gosto muito de ler. E a gente sempre vê, aquilo que a gente fala, né? Quando sai o filme lá do cinema, bonitinho, você assiste lá, maravilha. Mas o quanto trabalhoso foi para sair aquilo, né? Porque os bastidores da ficção, do livro. E é legal estar falando com um editor aqui que particularmente participa de todo esse processo, né? Todo processo. Aí, não é a gente quando pega um livro já pronto aí, você não sabe o trabalho que dá, entendeu? E o quanto isso custa, né? Ele é caro, custa dinheiro, né? E dá trabalho, porque não é só a pessoa, eu escrevi aqui um livro, toma aqui e publica para mim. Não é assim, né? Tem todo um trabalho. É que o livro ele parte de um custo mínimo, ele é uma das artes que parte de um custo mínimo. O teatro, eu posso fazer teatro na rua com um investimento meu, pessoal, de corpo. O livro até não tem custo, não teria custo de algumas outras formas, mas existe custo. A gente está falando do autor, né? Aí são estilos diferentes. Hoje, esse trabalho, como Farfala, como falhou o som também aqui da Carla de Mancuso, que é uma outra autora nossa, e esse tipo de trabalho é o trabalho chamado aqui como autopublicação. O que é autopublicação? Esses autores, de alguma maneira, ele entra em contato com a editora
e ele banca a produção do livro dele. Ele banca um custo de serviço, a prestação de serviço, uma editora de prestação de serviço que faz esse livro dele. Então a gente vai fazer capa, vai fazer uma preparação do livro, vai fazer um conselho editorial, a gente vai fazer revisão final, leitura crítica, parecer. Então tem uma série de trabalhos. Porque por mais que seja como posso dizer, uma produção, tem que tornar isso vendável, né? De fato, Sim, tem que virar chegar um preço, uma coisa comercial. Quantidade. E a autopublicação, ela tem uma grande vantagem hoje, e uma coisa que está no mercado, que é a tiragem. Antigamente, você pensava em livro, você pensava sempre na milheiro, aquela cultura do milheiro. Você chegava na gráfica, antigamente, não, para valer a pena tem que imprimir 1000, tem que fazer 1000, 2000, 3000, aí o valor unitário diminui. Hoje ainda é assim com gráficos convencionais, quando você imprime offset. Mas hoje com a impressão digital, que é o POD, né, que é chamado, que é feito, esse aqui foi feito, todos eles foram feitos com POD, que é Print on Demand, você tem uma quantidade que você pode trabalhar essa quantidade de acordo com a sua necessidade. Poxa, eu quero 100 livros. A Carla de Mancuso pediu 100 livros, tá aqui, ela pagou por 100 livros. E todo o serviço, mais de 100 livros. Aí pegou 100 livros e entregou para ela. A editora tem alguns. Aí são algumas questões da editora, questão de direito, questão de distribuição, outras coisas. E hoje a gente já trabalha já com uma outra linha. É uma coisa que eu estou começando agora, né? A gente já tem um pouco de estrutura para começar isso. É uma linha de trabalho convencional mesmo, já com o livro convencional. Vamos supor que você tenha lá um livro, você escreveu um livro falando sobre empreendedorismo, falando sobre uma série de assuntos. A gente vai pegar o conselho editorial, pessoas que vão pegar, vão destrinchar, vão ler seu livro, vão analisar, vão falar, poxa, Léo, realmente vale a pena o seu livro é legal. Então a gente vai investir no seu livro, tá? Então a gente vai pegar esse livro, a gente vai custear, a editora vai custear toda essa produção, com revisão, com capista, com isso, com aquilo, toda a produção, vamos custear e vamos vender esse livro. E aí você, mas eu ganho o quê? Você vai ganhar, o autor ganha, isso que eu estou falando é padrão. Sim, tá? sim. O autor vai ganhar um valor, pode ser 10% do preço de capa, ou menos, ou menos. Então, esse trabalho, esse tipo de negociação vai variar de acordo com o entendimento entre o autor e a editora. Mas geralmente é nessa média. Ou alguma coisa negociada à parte. Mas depende. Tudo negociado. É conversado, tudo é negociado. Mas legal. Mas aí, não é uma coisa assim, poxa, o autor vai ganhar um dinheirão. Não vai ganhar um dinheirão. Isso aí vai pegar, vai para distribuição, vai ser enviado, vai ser vendido na internet, vai ser vendido na internet não só como formato de e-book, não, vendido na internet mesmo, livro físico. O cara foi lá, comprou, chegou no correio, então tá computando, tá lá, chegou há tanto tempo, depois de 6 meses, 1 ano, olha, vendeu tantos, aí vai lá, dá um dinheiro. É pouquinho, cara, mas só isso, mas você não investiu nada. Sim. Né? A editora investiu, mesmo a editora ainda tem um retorno. Não, mas querendo ou não, pro resto da vida que esse livro não, foi vendido... Eterno, é um produto enquanto houver. Demanda, né? Demanda enquanto existir o contrato ainda da editora com o autor, né? Até chegar ao distrato. Nosso contrato é de 10 anos, 5 anos, 2 anos. Eu acho que tem uma pegada legal na pluralidade da linha editorial do Léo. Eu sou amigo dele, eu acompanho também como admirador e como consumidor, como parceiro em outros projetos, que essa possibilidade que hoje a globalização permite, que o primeiro livro que ele lançou seja de uma pessoa de um local muito distante da realidade dele. Eu acho que isso, para a qualidade do produto, é muito importante. Principalmente, eu não sei se você concorda comigo, mas principalmente quando se trata de literatura, que você tem uma revisão, tem uma leitura crítica, você traz elementos para além do que ela tem como base da cultura dela. Você traz uma universalização do olhar. E eu acho que isso é muito interessante, essa possibilidade que as editoras têm hoje de poder trabalhar fora dos seus nichos principais de mercado. Não sei se eu consegui ser claro. Não, conseguiu. Não, eu não tenho. A questão geográfica. Eu atuo hoje, eu não tenho cliente. Você publicou quem de Angra? Minha editora é de Angra. Tem meu CNPJ de Angra.
uma empresa, eu pago imposto em Angra, sabe? A editora é angrense. Quando você pega nos livros, não nesse, mas de novo, já está lá escrito lá Angra dos Reis. Então, quando eu estou lá na CBL, no ISBN, na ficha catalográfica, está lá Angra dos Reis, registrada, porque é de onde é meu CNPJ, é de onde é meu registro de editor. E é Angra dos Reis. E eu não tenho livros, Giana. Legal. Não tenho livros, Giana. Bom de estar vendo esse podcast, né? Se você tem intenção de lançar um livro, tenho. alguma coisa, chama o Léo para conversar, para ele entender, né? Que o negócio é isso. Não, muita gente não conhece, né? Eu divulgo um pouco, estou começando na divulgação mais regional, vou começar agora, mas... Não, e tem que valorizar o pessoal daqui, sim, né? sim. Tem que fazer girar, e também né? é uma coisa globalizada, essa coisa da globalizada, porque não é no mundo inteiro, mas é uma coisa que a gente atua em todo o país. Eu estou lançando um livro agora, nos próximos, um que é de Pernambuco, de uma pessoa de Pernambuco. Tem o outro que é de Passo Fundo, que é lá no Rio Grande do Sul também. Esse é de Marau, uma cidade do Rio Grande do Sul, lá no interior, próximo de Passo Fundo. Esse, Falhou o Som, é de São Paulo. Tem um outro que também já está a caminho, de Maceió. E é todo um processo. Então as pessoas vêm pulverizando, sabe? Vai pegando lugares diferentes. E a gente tem reunião, conversas diárias, e parece que a pessoa está aqui comigo, aqui do lado. E essa parte aí, até a gente pode entrar mais sobre esse assunto, né? Sobre essa questão, né? De quando o cara lança um filme, escreve um livro, uma música que ele faz, toda vez que ela é rodada, ela passa em algum lugar, alguém está comprando aquilo lá, a pessoa ganha em cima daquilo, né? Você sabe explicar melhor como que funciona isso? Você quer falar da questão literária? Não, na questão literária posso falar, porque já até entramos um pouco aqui no assunto, que é a questão do royalty. Vai depender do contrato, né? Se a pessoa faz um livro de autopublicação, ela pode optar, eu não quero participação da editora, eu só quero meu livro aqui, que eu quero distribuir para meus amigos, dar para minha família e acabou. Fiz o meu livro de poesia, eu quero distribuir para meus amigos. Ele não tem interesse em distribuir esse livro, que é um desperdício. A pessoa fez, se ela puder distribuir, ela vai distribuir, né? E aí, com esses royalties que ele vai ter, de acordo com o contrato, ele vai ter lá 10% do valor de capa, vendeu em um ano, em um ano vendeu 300 livros, então vai pegar ali esse valor, quantos foram os 300 livros vendidos, aí a editora, de acordo com o contrato que tem com eles de pagamento, ou uma vez por ano, ou cada semestre, e cada editora tem a sua metodologia de pagamento, né? E aí vai pagar a ele. Quando uma editora é maior, uma editora grande, ela pratica uma outra coisa, que ele pega um autor de nome, que é muito pouco aqui no Brasil. Hoje no Brasil, hoje no Brasil a quantidade de autores nacionais é uma quantidade muito pequena. Já foi em muito relação maior, né? Nem sei se foi, não. Acho que não. Não, pode... Eu acho que até deu uma aumentada. Em relação aos autores estrangeiros, é muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo, com dados de pesquisa. Deixa eu colocar um dado. No final da década de 90, passagem para 2000, só para entender essa dinâmica cultural, como é que se dá. Buenos Aires, que é a capital da Argentina, tinha mais livraria do que o Brasil inteiro. Lógico que com a chegada das grandes livrarias... Não, o Brasil não é um país de leitura. Então, tá? O Brasil não é um país de leitura. Cultura, ainda é um formato de cultura ainda muito... O brasileiro não lê. O brasileiro não lê, a gente não tem a cultura do livro como deveria ser. Mas é um mercado bem promissor, Sim. É um mercado bom, é um mercado que está aí, depende da gente incentivar. Aí a gente vai entrar em questão de política pública, educação... Incentiva as bibliotecas E a família. Se você incentiva o seu filho a ler, seu sobrinho... eu acho que cada um de nós deve fazer a sua parte. Entra na parte da cultura. Cada um deve fazer a sua parte. Mas a questão do livro dos autores estrangeiros,
diminui a quantidade e oportunidade de autores nacionais. Tá? E quando temos alguns figurões nacionais que são interessantes, né, a editora dá um dinheiro. Ela fecha com ele e vai lá dar o dinheiro para ele. Ó, toma aqui, Fábio. O Fábio é um cara muito famoso. E aí toma aqui, ó, eu vou te dar aqui uma grana aqui X. Faz um investimento. É um adiantamento, é um contrato, advance. O nome disso é advance. Então, vou falar aqui sei lá, um Big Brother. Aí fazem isso, livro de Big Brother. Porque vai vender. Sim. Vai vender. Pega um Big Brother que ele nem escreveu, né? Ele nem escreve. Vai passar, ele vai digitar o que é, vai passar para um ghostwriter, que é um cara que vai escrever aquilo ali. Vai passar uma ideia. Vai transcrever, vai passar aquilo ali e vai fazer o livro. E aí pega e desse trabalho vai pagar um advance para ele. Olha, eu vou te pagar um advance de tantos por cento. Tá aqui, aí dá um dinheirão. Pá. Tá lá dentro na mão dele. Pois é, esse livro aqui do Napoleon Hill, né? O pessoal, ele vende. Por muito tempo o pessoal achava que tinha alguma coisa relacionada com o Thiago Nigro, né? Só porque botaram o nome do Thiago Nigro para fazer a introdução do livro, não, mas ele o livro fez é do Napoleon Hill, né? Napoleon Hill. Então, o que essa editora aí faz? Essa, se eu não me engano, deixa eu ver qual é essa editora. Citadel, não conheço muito bem não. Mas esse aqui tá vendendo bem. O que ele fez? Ele pegou, ele comprou, ele foi algum agente literário em algum momento entrou em contato com eles e vendeu o direito de publicar esse livro aqui. Então ele foi lá, perguntou quanto é. Ele vai lá, disse o preço, ó, tanto. Aí ele foi lá, comprou. Aí tem várias formas de comprar isso. Tem leilão, tem, enfim, tem uma série de formas, uma série de maneiras de comprar esse direito aqui. Então ele comprou o direito. A partir do momento que ele comprou o direito, esse livro aqui que é o livro trade, né, que eu estava te falando. Isso aqui é que mais vende hoje, né? E um preço maior até. Um livro trade é mais caro do que um livro de romance. E aí, ele pagou por esse livro, pagou pelo direito de publicar tantos exemplares desse livro, ou ele vai pagando de acordo com o aumento da tiragem. E aí ele mandou o dinheiro lá para esse agente literário, que pagou lá o editor dele, ou o próprio autor, mandou esse direito, então você tem o direito. Aí você vai publicar. Então, às vezes isso é mais interessante para o editor. Entendeu? Às vezes é mais interessante para o editor. Geralmente são editoras grandes, têm dinheiro para poder investir nisso, porque isso aí vai vender, isso vai pulverizar na distribuidora e ela vai vender. Então, dá um retorno interessante, né? Do que eu vou pegar um autor nacional que vai fazer isso, eu vou ter que investir quanto para botar esse cara na mídia, quanto que esse cara vai ser conhecido. Né? Tem um amadurecimento da escrita também, não tem isso, tem um investimento também em escritores iniciantes. Sim, principalmente através eu dos acho prévios. Que até deve ter gente boa aqui. Eu trabalho, o meu foco hoje na Lema é a gente estimular e incentivar novos autores, novas pessoas. A Rob Bass, né, do Farfala, ela não é nova, é uma pessoa já né, que já está há bastante tempo de trabalho, já fazendo livro, e o primeiro romance, poxa, quando que ela ia chegar com o manuscrito dela nas editoras, mas as pessoas não vão dar atenção, né? E hoje, ela mesma já falou para mim que várias outras editoras já entram, já falam, você quer. Ela é um sucesso. Então, assim, ela é um sucesso, ela está vendendo muito. Então, dentro da realidade que foi estabelecida, né? Sim, não parece não, mas já vendeu mais de 400 livros. Você vender 400 livros de uma forma independente hoje, sem distribuição, que a gente não estava trabalhando com distribuição, a distribuição dela, trabalho de boca a boca, um amigo vende, ela vende para outro, ela faz um evento aqui, vai vendendo, já vendeu 400, já está rodando mais uma tiragem. Então, é uma venda que está muito boa, sabe? Sim. Muito boa. E agora a gente já vai começar já estamos trabalhando distribuição, já vamos começar a pensar com distribuidores. Então, a ideia ao longo do decorrer desse ano e ano que vem, pulverize mais a questão da distribuição. Então, que daqui a pouco, até o final do ano que vem, o Farfala já vai estar sendo distribuído em determinados lugares chaves no país. De repente eu não sei se o Farfala vai ser interessante eu vender em determinado estado. Não dá para abraçar o Brasil inteiro, mas
A gente já pensa em distribuir no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e já começar a mandar para alguns pontos de venda de acordo com a distribuidora. Sim, eu vejo que as pessoas que gostam de ler eu tenho uma tia minha que ela lê muito, e ela, tipo assim, ela pega a forma de escrita do autor, e quando ela gosta daquilo que ela leu, ela quer ler todos os livros daquela... Quer ler mais. Entendeu? Você, quando pega um autor que você dá... Tanto que esse aí já estamos trabalhando a continuação dele. Legal. A autora já está trabalhando a continuação. Só para finalizar a questão das taxas, nas outras áreas, teatro, a gente não tem uma tradição no Brasil, principalmente recente, de dramaturgia, né? Mas normalmente você paga os direitos para montar aquele espetáculo. Isso pode variar dependendo do acordo. Os grandes textos teatrais, você paga direito à família. Existe uma tabela pré-estabelecida, mas você paga os direitos de autor. Para teatro, cai em domínio público, que a gente diz quando pode utilizar um texto, é a partir de 50 anos após a morte do autor. Aí você pode montar sem pagar os direitos. Mas em alguns casos você ainda precisa da autorização. 50 anos, porque 50 a anos. livro e direito autoral são 75 anos após a morte. Não, 50, nos grandes textos teatrais. A música paga ECAD. Então hoje a ECAD tem uma entrada boa, não consegue recolher tudo que deveria. Sim. Né? O mercado é muito dinâmico e há questionamento sobre o formato de cobrança também, mas a ECAD hoje é muito atuante, então consegue recolher os direitos de uma forma bastante substanciada, e aí você consegue... É mais difícil, né? O livro é mais fácil de controlar, né? O livro é muito mais fácil de controlar. A música tem produção. Eu rodei 1.000, vendi 500... Eu sei quanto eu vendi, entendeu? A gente está falando das coisas de maior, são coisas mais palpáveis. O produto autoral de um artista difícil. local, de música, normalmente ele vai conseguir monetizar, talvez, através de alguma plataforma digital. Já é super comum, né? Mais exatamente. comum, né? Porque não... E assim, lógico, é um direito respeitado, a lei garante isso, né? Que direito a lei de direitos autorais. Então, assim, ele vai estar respeitado sempre, você não pode utilizar. Hoje, um bom caminho para você conseguir dar vazão são os prêmios. A literatura tem muitos prêmios, né? Prêmios públicos e não públicos, sim. Né? Que historicamente o Brasil sempre premiou jovens autores. Então, consegue dar participar de prêmios é muito interessante. E eu vi que no início das redes sociais, não sei se foi o TikTok, o Instagram, não lembro, que tinha muita produção com questão de direito autoral da música, né? Então no início das redes sociais, quando você usava perfil profissional, você não conseguia botar todas as músicas. Não sei se é porque o artista não cedia ou o direito você não teria como pagar, ou ele não achava justo o que você estava pagando. Você paga através dos órgãos, dos acordos internacionais. Então ele pode achar que não. Mas eu acho que, tipo, não sei se foi por artista achar benéfico a sessão da música para ele, porque de uma forma ele viralizava em cima daquilo, ou se eles conseguiram de alguma forma fazer um acordo, porque hoje eu sinto que todas as músicas... As plataformas pagam, elas pagam um valor fechado para certas... Porque as grandes produções musicais, eu acho que as grandes produções literárias acabam pertencendo a um mesmo grupo comercial, entendeu? Então eles pagam um valor específico para ter o direito de uso. Como uma plataforma dessa de banco de dados de imagem, né? Você pode alimentar aquilo e você paga um valor fechado para utilizar. E você acha, agora perguntando a opinião de vocês, né? O quão as plataformas de redes sociais, né? Instagram, TikTok, as mais conhecidas hoje, influenciam em relação a essa parte de cultura? Tem umas pessoas que acho que têm opiniões diversas, né? Que falam que influencia de uma forma ruim, né? Porque hoje só é bom que viraliza, mas não necessariamente... Olha, eu vou dizer para você que é uma coisa que eu venho tentando entender, essa nova dinâmica. Teatro gravado é muito ruim quando você grava teatro. Mas a pandemia nos obrigou a gravar, porque você não podia apresentar e você tinha que apresentar, então você apresentava online. Assim foi com música, assim foi com teatro, assim foi com todas as áreas culturais. Eu acho que a literatura talvez tenha tido um período mais devagar. Não vendia porque não tinha loja. Mas assim, de uma forma geral, é uma dinâmica que estamos aprendendo a lidar, né? Mas ainda é ruim o teatro, de você pegar um espetáculo e gravar ele, ainda que você grave com recursos. O que se busca hoje é um entendimento com essa dinâmica nova mesmo, de você entender o seu espetáculo e fazer daquilo uma experimentação.
né? Você tem um espetáculo montado e você faz uma experimentação com aquilo. Você grava, porque não é cinema. Você pode até transformar em cinema, mas não é cinema. Então você tem uma dinâmica. E aí eu posso falar de uma experiência particular muito boa. A última edição do Encontro Nacional de Teatro de Rua, ele não pôde ser realizado com o público. Mas a gente tinha necessidade que os espetáculos acontecessem como se tivesse com o público. Então a gente gravou os espetáculos. Gravou todos os espetáculos como se tivesse público e depois a gente experimentou elementos novos naqueles espetáculos, como recurso de drones, regravação de algumas cenas, close de alguns momentos. Então você dá uma dinamizada naquela continuidade linear que tem o espetáculo. E alguns espetáculos menores a gente fez experimentações territoriais. Por exemplo, tinha um espetáculo de um ator de Angra, que é uma das pessoas mais produtivas de Angra, chamado Ronaldo de Oliveira. Ele tem um espetáculo sobre Fernando Pessoa, que é um poeta português. É um espetáculo feito para o teatro. E a gente fez a gravação dele todo na Ilha da Tipoia. Porque Fernando Pessoa lida muito com a questão do mar, com a questão... Então, a gente fez a gravação toda na Tipoia, com dinâmica dele poder usufruir do espaço. Então, você criou um elemento novo. Não é nem um espetáculo, nem é um curta. É uma experimentação, que a gente chamou de performance. Então, com alguns artistas, principalmente solos, a gente fez essa experimentação e foi muito boa. O resultado não é ideal ainda, mas a gente está avançando. O Estado tem feito muitos editais com publicação online, principalmente oficinas, e nem sempre tem o mesmo resultado presencial, mas a gente está avançando. O grande problema ainda é o custo, porque você gera um custo adicional. Né, para você gravar com qualidade toda. A gente escuta muito assim, vamos gravar com celular, dá para gravar com celular. A história na realidade é outra, é diferente. Existe um custo por trás que encarece o produto ou que diminui a sua margem de subsistência daquele produto. Essa palavra, questão de subsistência, é interessante. Não, e o Fábio está falando do teatro gravado, que é a área dele, né? Assim, que ele tem mais fluência e vivência. Mas as pessoas são muito radicais em relação à internet, sobre o TikTok, YouTube e essas coisas, essas novas mídias, né? É muito questionado isso. Mas é um influencer, o cara fica fazendo dancinha, né? Igual tem o tal de Murilo Vale, não sei se as pessoas conhecem ele. O cara é excelente, entendeu? Mas essa cultura eu vejo como cultura, porque você tem uma geração, você tem uma galera, uma geração, você tem uma evolução de pessoas que estão acompanhando, crescendo junto com isso, culturalmente, fazendo disso um entretenimento. Eu acho que o principal de tudo é entretenimento. O livro ele existe para me entreter. Eu não estou trabalhando aqui com livro técnico, nem livro de não ficção, né? Eu posso até trabalho não ficção, tenho não ficção aqui, eu posso trabalhar com livros técnicos, acadêmicos, posso trabalhar com isso, mas a maioria dos outros livros são livros de entretenimento. Quando você lê um romance, é porque você quer, eu quero relaxar, eu quero ler uma coisa, eu quero ler um quadrinho, quero ler um gibi, quero ler uma coisa. E essas mídias, o TikTok, YouTube, Instagram e tal, também é entretenimento. Você tem hora que você não está ali mesmo. A questão que se levanta muito hoje é que isso toma muito tempo das pessoas, a criançada perde muito tempo, os jovens perdem muito tempo. Pode ser, mas eu acredito que chega um momento que alguém vai ter que frear. Eu acho que a coisa vai se acertar. Eu acho que o próprio mercado regulariza aquilo ali. Isso é certo. Eu acho que quando você tem alguma coisa que está muito em evidência, você tende a produzir mais, e aí você tem uma chance do erro maior. Então você tem muita coisa sendo produzida com pouca qualidade. Sim. Mas quem vai ficar no mercado é quem tem algum tipo de valor. Isso para mim é claro. Mas em tudo isso a cultura, sempre existiu. Os mais intelectualizados vão dizer que é uma cultura digital, ou até mesmo dão o nome de cultura pop, mas a gente ainda não identifica, principalmente nas discussões menores ou mais próximas do município, o entendimento dessa cultura como algo realmente
pujante, entendeu? Tanto é que a própria cultura de rua hoje já é aceita, mas é um caminho que chegou agora, já era para ter se chegado há 20 anos atrás. Né? Que entender que não é mais pichação, que é pintura e que você tem um trabalho artístico. Existe a pichação, mas tem toda uma dinâmica de rua, de apresentação de grupos de rua, Exato. de dança em todas as áreas. Mas a cultura digital é fundamental até para que você democratize. Eu vou dar um exemplo da menina, a Mina, talvez o Murilo lembre o nome dela, a menina do Frade, a que se diz blogueira do povo. A Naya. A Naya é espetacular, ela é comunicativa. A gente não está discutindo qualidade de produção, nada, está discutindo potencialidade artística. E ela tem uma ocupação territorial, porque ela está fazendo cultura no local dela, no bairro dela, com ônibus, com o cotidiano. Eu acho isso muito importante. E a digitalização da cultura alcança lugares que a cultura nunca conseguiu chegar. Então, eu acho que é fundamental que a gente entenda esse novo processo. Mas é difícil ainda, entendeu? Bom, é interessante demais essa questão, né? Porque você bateu num ponto aí que é excelente, né? Da questão da internet, elas conseguem chegar em lugar que a gente não espera. E aí você falou até da questão da arte de rua, né? Que ela é um pouco... Já era para ter surgido há muito tempo, que ela já existe há muito tempo, talvez ela existe desde... Sim, a arte sempre foi feita na rua, mas o reconhecimento como algo valoroso... E pegando um ponto do que o Thiago falou, né? Quando ele sempre gostou da arte, mas ele preferiu fazer publicidade para fazer o meio caminho de fazer uma Thiago faculdade. Leonardo, né? Igualzinho, né? Parece pra caramba. Mas eu vejo que também a arte, ela tem um preconceito igual tem com o empreendedor de fato, né? Que quando você vira pros seus pais e fala assim, você é um artista. Seu pai vai virar e falar assim, não, você vai trabalhar. Entendeu? Você fala de preconceito é uma coisa muito interessante, porque o artista, a gente julga que o artista, ele tende a não ter preconceito, ele é cheio, carregado de preconceito, né? Com outro artista, com outro tipo de arte, e aí a gente traz esses preconceitos da própria questão cultural, a gente tem que sobreviver. Exato. Hoje, quando você chega, a geração que está com 15, 16 anos, chega pro pai, vou ser ator, é diferente de quem chegava 30 anos atrás e falava, eu vou ser ator. Você era colocado para fora de casa, porque seu pai não levava a sério aquilo. Porque era exatamente o não reconhecimento daquilo como potencial. E já existia um mercado. Porque eu já convivia 40 anos atrás com atores que estavam fora do eixo da TV e construíram patrimônio no meio teatral. Então é muito prazeroso que a gente pegue hoje uma Isabel Teixeira despontando para o estrelato na TV, que fez o Pantanal, a Maria Broaca, com quase 50 anos. Entendeu? Você entender que o mercado está aberto não só para quem está iniciando na malhação. Porque a gente também fez um desenho cultural de que só iria ser ator quem começasse, ou ator de TV, quem começasse na malhação e fosse galgando. Não, hoje o ator tem vários caminhos de chegar. E é muito legal ver atores maduros sendo descobertos. Da mesma que já tem um astro. com a autopublicação. Que permite isso. Vou dar um exemplo. Tá? Poxa, mas eu vou investir aqui, eu vou pagar para uma autopublicação, vou pagar. Muita gente me procura, muita gente chega, muita gente quer fazer, muita gente tem noção que é necessário esse caminho. Tá? É um caminho muito importante. E muita gente tem um certo preconceito assim, poxa, o cara está pagando para estar ali, porque ele não tem oportunidade em outras editoras. Não tem oportunidade em umas editoras grandes. Em pessoas que vão pagar para, não, já que eu vou investir no que é certo, no que eu sei que é seguro hoje. Então eu vou publicar o do Napoleão Hill aqui, porque eu sei que eu vou vender, eu vou gastar, sei lá, $10 mil aqui de direito dele aqui e vou vender, sei lá quantos mil. Então, eu vou no que é certo, né? Então ele vai pensar, não, vou investir no fulano ali que está escrevendo bem. Não vai. Então, quando a pessoa faz autopublicação, ela está fazendo um alto investimento, além de uma realização, né? Sim. Tirar a questão da realização e ficar feliz. Exemplo, 50 Tons de Cinza. Foi autopublicação. Ela levou o livro em todos os lugares, vários lugares, e todo mundo não. Ela pegou, fez autopublicação, começou a vender, aí depois viram, poxa, caramba, aí comprou, virou um sucesso. E tem vários exemplos aqui no Brasil.
tá? Que agora eu não lembro o nome. Mas é legal, tipo assim, é fácil falar depois que você virar... E até mesmo para chegar num agente literário, depois disso tudo pronto, é muito mais fácil. Então é muito mais fácil eu chegar num agente literário, ou eu mesmo, como editora, posso ser um agente literário, eu já posso chegar para uma editora que tem um porte muito maior e grana e vender isso para ela. Então, olha aqui, ó, você quer publicar Farfala? Ele, tá vendendo bem. A pessoa vai ali, quero, quanto é? X. Acabou, paguei a autora, pagou a minha parte e tá lá o livro vendendo. Então, é um caminho muito mais fácil de você chegar a algum lugar investindo, né? Aí você vai pensar, mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? Você investir, né? Quando você estuda lá para ser médico, ou você estuda para ser engenheiro, ou você quer montar uma cafeteria, você vai ter que investir. Você vai ter que... uma padaria, você vai ter que fazer o curso de cafeteria, você vai ter que fazer o curso de barista. Então você tem que investir. Sentido, né? Em qualquer carreira você tem que investir. Ninguém começa... não, eu estou aqui, eu escrevo muito bem, você tem que me pagar. Peraí, qual é o seu investimento? Você não é um Jorge Amado, né? E acho que parte do princípio que você tem que ser a primeira pessoa que acredita em você mesmo, né? Exatamente. Então, se você acha que alguém precisa produzir você, você já é uma pessoa que já dá credibilidade a si mesmo. E você tem que querer muito aquilo, entendeu? Você tem que estar disponibilizado para aquela produção naquele momento. E hoje, com rede social, tudo isso, internet, hoje é muito fácil, gente. Sim. É muito fácil. Hoje está muito mais fácil. O livro não está tão caro, é fácil de... Não está tão caro. O livro está caro. Não é uma coisa tão impossível você autopublicar. Né? Então, assim, e tem opções de você publicar gastando pouquíssimo e publicar ganhando. Enfim, tem N alternativas de você publicar o seu livro, você ter a sua obra publicada. E uma outra coisa que a gente também desenvolveu é o livro que não é não ficção. Por exemplo, esse aqui, né, tem é um livro que a gente fez, que é um livro que fala a história de uma empresa. Essa empresa completou 40 anos e aí destrincha toda a história. Sicredi. Desde o começo, como é que foi, como é que não foi, aí vai mostrando, tem fotos, tem imagens, tem gráficos, tem histórias. Isso virou um documento, isso é um documento. É um registro histórico. É um registro histórico, é um documento, né? Uma das diretoras que até se aposentou. Tá aqui, tá autografada aqui. Que é a Lúcia. E ela falou, eu vou sair, mas eu vou deixar um legado. Eu vou sair, mas eu vou deixar não só o legado de trabalho dela, né? Mas ela deixou o quê? Deixou a história publicada. Então, daqui a 40 anos, alguém vai lá na biblioteca da própria Sicredi, vai encontrar, olha, como é que foi, o que aconteceu 40 anos atrás, está aqui, tem tudo ali. E essa questão da importância da memória, Sim. Porque hoje quando você publica, é uma reprodução da memória, a gente não tem uma tradição documental de memória, a gente não tem os arquivos públicos funcionando com todo o vigor, então você se perde. Tem um outro livro que não está com o selo da editora, que é esse do Davi Pedrosa, que foi aprovado num edital. Que eu ajudei. Esse aqui, na verdade, eu não editei, eu entrei com uma consultoria editorial, porque também mas que é um livro fundamental para a Angra, ele é um registro artístico e um inventário de todos os pontos de interesse naturais, históricos e culturais do município. Ele conseguiu catalogar de forma artística, desenvolvendo aquarelas, lógico, subsidiado pelo poder público, só foi possível isso dessa forma no momento em que ele produziu, mas é um livro extremamente importante como registro histórico. Grande Davi. Davi é brilhante, ele é empreendedor da cultura, alguém que mantém uma escola. E uma pessoa que durante tantos anos. Sim. Davi é fantástico. Cara, e essa questão de você ter falado aqui dos estilos, né, de publicação, é legal de valorizar, né? Porque as pessoas têm que fazer 3 coisas antes de morrer, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, pessoa aí que tem interesse em escrever um livro, de alguma forma, se você tem ideia, eu já tenho escrito. Com o livro escrito. Muita gente já está com o livro pronto. Eu cumpri uma das etapas, que é o livro que eu escrevi, também durante o período de pandemia.
Acho que agora Muito bom. eu ia precisar desse gancho, né, pra chegar nessa parte, né, pra gente falar um pouco sobre, Que né? eu tô te presenteando aí com... Galera, o Fábio me presenteou esse livro. Esse não vai pra sorteio, né, porque esse vai ser meu, né, porque eu tô muito afim de ler o livro, né, já li um prefácio, né, sobre o que é o livro, mas eu quero... E ele escreveu o livro, né, Fábio Bittencourt Campos, né, já... Plantou árvore já? Plantar árvore naturalmente já faço. Eu não tive filhos ainda, eu acho que não vou ter, mas vamos ver. Ele plantou bananeira no bloco. Mas a gente teve vários filhos dentro do teatro, né? Sim, a gente vai criando, né? Cada trabalho que a gente faz acaba sendo um filho. E o livro é o Heroísmo dos Reis, né? O livro, pelo que eu li pelo prefácio, né? Ele fala basicamente de interligação de 2 Angras que existe no mundo, né? Se você puder explicar melhor. A premissa primordial desse livro é entender a cultura a partir da colaboração, de como você pode, ao fazer cultura, colaborar com o desenvolvimento de várias questões. Eu acho que isso, a cultura também tem que avançar um pouco, das várias formas de cultura estarem um pouco mais alinhadas, assim, a gente se aproximar da literatura, a música se aproximar das artes plásticas, eu acho que dá para fazer trabalhos conjuntos. Mas o projeto Heroísmo dos Reis foi um encontro que eu tive há alguns anos atrás com essa Angra. Somos 2 cidades Angras no mundo, né? Que é a Angra dos Reis e a Angra do Heroísmo. Angra quer dizer Pequena Bahia, as 2 cidades levam esse nome exatamente por causa das suas características geográficas. As 2 cidades falam português, porque a Angra do Heroísmo fica nos Açores, que é um arquipélago com 9 ilhas, no meio do Atlântico, a meio caminho da Europa e dos Estados Unidos. E é importante para a gente particularmente que quando eu esbarrei com Angra, eu fui pesquisar sobre Angra e eu fui encontrando várias similaridades que se perderam ao longo do tempo. Então a gente não tem só similaridade do mesmo nome e da mesma língua. A gente é praticamente formado pelo mesmo povo. E aí você vai encontrando coisas muito particulares de identificação, né? Nossos primeiros moradores que vieram para Angra, ainda na Vila Velha, ainda para a Praia da Fazenda na Jipoia, eram açorianos, muito vindo de Angra do Heroísmo. Eles são os primeiros portugueses a povoar toda a nossa costa. Então eles estão espalhados desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. E por eles estarem numa ilha, eles já tinham essa premissa de descobrir o mundo. Era necessário para eles sair rumo ao mar para descobrir novos mundos. E os Açores eram de premissa um local de reabastecimento antes das grandes embarcações cruzarem o Atlântico. Então saía-se de Portugal ou da Espanha, passava-se nos Açores e rumava-se para as Américas. Quando eu tive contato com essa... Pode falar, desculpa. Os Açores fica Portugal, né? Fica. É um território autônomo de Portugal, né? Eles têm uma administração independente, mas eles pertencem territorialmente a Portugal. E aí tem uma série de histórias. A Angra do Heroísmo é uma cidade muito impressionante. Assim, a nossa festa do Divino, a nossa festa como a gente tem hoje, é praticamente um simulacro condicionado, né? Porque ela veio para cá, não foi intencional, da festa que acontece lá. Só que a gente tem particularidades muito distintas nas festas. A gente tem uma dança em Angra chamada Dança das Jardineiras, que elas estão todas floridas, e a nossa festa de Divino é exatamente no período que a gente não tem flores no Brasil, que é a entrada do inverno. Sim. Só que concomitantemente, no hemisfério norte, lá é a entrada do verão. A festa do Divino é a comemoração da fartura. É a chegada do calor, é quando você reúne as famílias depois do inverno mais pesado para fazer as colheitas e para colher as flores. Então, as representações estão todas similares. A gente pouco sabe que a festa tem essa ligação. Nossa forma de fazer canoa, traçado das ruas, tudo segue um padrão açoriano, um padrão de Angra do Heroísmo, que se chamava só Angra e vai se transformar em Angra do Heroísmo também por uma ligação muito profunda com o Brasil. Porque quando Dom Pedro sai daqui, Dom Pedro I, ele vai para lutar pelo trono de Portugal com o irmão. E ele vai lutar a partir dos Açores. E é a partir dos Açores que ele vence a guerra. Exatamente em Angra. Então Angra passa a ser a Angra do heroísmo de Dom Pedro. Então nós estamos intimamente ligados. A ideia do livro vem dessas possibilidades de interface em que a gente possa se cooperar mutuamente. O que é hoje chamado de paradiplomacia. A paradiplomacia é um assunto que já
tem alguns anos, mas que pouco se aborda, a gente entende a diplomacia como algo que tem que ser feito pelas esferas federais, no âmbito internacional. A diplomacia pode ser feita por qualquer esfera. O seu podcast pode ter uma relação de mútuo acordo com um podcast de qualquer lugar do mundo, desde que esses acordos se estabeleçam. Então, hoje Angra poderia ser uma cidade irmã de Angra do Heroísmo. Essa ideia de paradiplomacia vem depois da Segunda Guerra, quando se cria a ONU, que é essa ideia de atrair os povos. Tanto é que a gente tem Lídice aqui do lado, que Lídice muda de nome em função de uma cidade que foi destruída na antiga República Tcheca. Então, cada país que participava da ONU iria escolher um local que tivesse características semelhantes a alguma cidade que foi destruída, e o Brasil mudou Santo Antônio de Capivari para Lídice. Então, Caramba, não sei. é uma relação de irmandade. É uma relação de irmandade que a gente quer. Tem um trechinho falando disso rapidamente. E a mãe de Lídice. A sua mãe de Lídice? Então, Lídice tem esse nome por causa de, tanto é que tem a Casa de Cultura com alguns elementos tchecos. Porque você deve conhecer a Festa da Paz. A Festa da Paz, ela é uma festa em função de trazer a comunidade da República Tcheca para cá, para comemorar em Lídice. Tudo a ver, né? Esse Festa da Paz. Exatamente, ela se transformou. Aí é a questão da evolução cultural ou da involução cultural. Mas ela vai se transformando num entretenimento. Ela deixa de ser um evento cultural para se transformar num entretenimento. Porque em algum momento houve uma vaga, houve um vácuo de entretenimento que era necessário ocupar. E aí o apelo cultural foi menor e o evento tomou conta. Então esse livro vai tratar dessa similaridade entre as duas cidades, vai propor um protocolo de intenções entre as duas cidades para que se tornem cidades irmãs. As cidades irmãs, elas podem ser por motivação cultural, por exemplo, Barra Mansa e Volta Redonda são cidades irmãs. Por quê? A pessoa que mora em Barra Mansa usa serviço de Volta Redonda e de Volta Redonda usa serviço em Barra Mansa. Às vezes trabalha, às vezes... Então tem uma ligação de irmandade. As políticas públicas não podem ser pensadas isoladas. Se você vai criar uma avenida, você tem que pensar no fluxo dela toda, entendeu? Porque ela está interferindo nas duas cidades. E aí esse livro propõe essa irmandade a partir dos elementos de cultura. É muito legal, porque eu nunca tinha ouvido falar, sendo bem sincero, né? E a forma de se pensar, né, como uma cidade de Angra para uma cidade da Europa, né, das culturas serem tão parecidas, é muito interessante. E é engraçado que no decorrer, o meu nome, o Bittencourt, que é o nome do meio, é um nome de origem francesa, talvez belga, e eu nunca pesquisei o Bittencourt, porque eu sempre usei o Campos, eu não tinha muito contato pela parte da família da minha mãe, e Bittencourt é um dos nomes mais importantes dos Açores, que é um nome belga, e os Açores são ocupados por volta de 1200, 1300 por belgas, por vindo exatamente de onde se localiza a Bélgica, norte da França, por isso que tem essa similaridade. Então, assim, há uma série de confluências que me fizeram muito feliz com esse livro. Sim. Aí eu proponho a parte inicial, desenvolvimento desses conceitos, e a parte final dele é mais um diálogo entre artistas daqui e artistas de lá. Então eu pego o Luciano Araújo do Quintal do Circo, que para mim é o artista mais brilhante que essa cidade tem. Eu não sei se você conhece, mas eu acho um artista brilhante. Murilo conhece ele bem. É um artista do circo, ele é totalmente autodidata, então eu consegui encontrar lá nos Açores um artista que tinha muitas similaridades com ele. Então tem um diálogo, eu coloco eles em contato e represento os dois no livro. Assim foi feito na dança, assim foi feito na literatura, assim foi feito nas artes plásticas, assim foi feito no teatro. E no final eu traço um paralelo com o turismo. Porque assim, hoje se discute muito esse turismo massivo e se fala muito em se ter um turismo de experiência. E o turismo de experiência está intimamente ligado à questão cultural, seja através da gastronomia, seja através da visitação de bens públicos ou naturais, ele está muito de uma prática cultural. Então eu proponho aí uma interface turística também entre as duas cidades. E uma coisa que é importante dizer, a tectônica em 1982, desculpa, e 95% da cidade foi destruída. Você imagina uma cidade histórica, toda ela histórica, 95% da cidade foi destruída. Morreram-se muitas pessoas, 2 anos depois a cidade estava reconstruída. Então, assim, uma cidade que tem uma vontade de querer ser representativa. Os casarões históricos, as igrejas, todos foram reconstruídos.
Então a cidade foi reconstruída. Então a gente pode reconstruir também, não só fisicamente. As pessoas falam assim, a gente podia ser igual a Paraty. Não, a gente tem que ser igual a Angra. A gente tem que ser Angra, com as características de Angra. Mas a gente pode dar valor aos poucos prédios históricos que a gente tem, reconstruir a ideia de utilização da Rua do Comércio, reconstruir a ideia de utilização. A gente tem uma cidade que se vira de costas para o mar, né? A gente nunca teve uma cidade de frente para o mar. A avenida, hoje Júlio Maria, nos trouxe de volta para o mar. Então a gente vai recomeçar a redescobrir essa prática cultural. E é isso, a gente tem que avançar nessa cooperação. Angra tem uma única cidade irmã, que é Puerto Vallarta, no México. É uma cidade que essa irmandade foi iniciada por volta dos anos 2000, ainda com um empenho muito grande de João Carlos de Abelo, ainda à frente do jornal Maré. Só que foi decretado, porque tem que ter uma lei municipal decretando, o prefeito tem que endossar, numa tentativa de se cooperar no turismo. Só que não foi para frente. A única coisa que sobrou dessa interface foi uma placa de azulejos que está no Centro de Informações Turísticas ali na Praia do Anil, mas não se avançou no diálogo presente. Eu acho que muito por causa da língua, né? Apesar do espanhol falarem que é parecido com o português, não é, a gente tem dificuldade da língua. E a característica turística de Puerto Vallarta é muito distinta da nossa. Já com Angra do Heroísmo e Angra dos Reis, a gente fala a mesma língua, a gente tem a mesma origem, então a gente tem tudo para se valorizar muito aí a partir dessa ideia. Então você é o defensor, né? E, cara, muito legal dessa questão. Só pela capa do livro você entende mais ou menos o que você está falando, né? Que é como se fosse invertido, né? Que acredito que seja em Angra numa parte e Angra do Heroísmo na outra parte. Eu queria que ele fosse um livro alegre, sabe? Eu não queria que ele fosse um livro chato ou pesado, que as pessoas se interessassem. Então ele tem uma parte inicial escrita e depois ele tem muita coisa visual, apresentando as duas cidades. É legal, sabe? Tô muito curioso pra saber. Artistas, né? Então a gente tem eu não tenho legal. esse livro até hoje, entendeu? Eu não. Tô muito curioso para ler, para também ser um defensor. Ele está sendo, eu estou fazendo uma revisão grande nele, ele vai ser ampliado, porque como ele foi construído a partir de uma demanda estabelecida de ter 100 páginas através de um edital público, eu não pude avançar muito, então ele é menor do que eu gostaria que ele fosse, então ele está sendo revisto. A gente vai estar até o meio do ano publicando a segunda edição dele aí, vai lançar pela editora. Pela editora do Léo, exatamente. Vai lançar. Vamos ver, né, se esse autor aí vai assinar aí. Mas ele vai ceder todos os... Vem um podcast, ficarem sabendo dessa questão através do meu podcast. Acho que vai ser muita gente aí, vai caramba, não sabia disso, assim como eu, né? Então, muito feliz. Então, acho que a gente já tem um tempo bacana de duração do podcast. Quanto tempo, Murilo? Vocês... Temos 1h e quase 40. Caraca, 1h40. Bastante. Nossa. A gente vai ter um investimento público do governo federal através de uma lei chamada Lei Paulo Gustavo, que é uma lei do audiovisual. Vão vir para Angra algo mais de R$1,5 milhão já no segundo semestre desse ano. Esse dinheiro vai ser aplicado em Angra. Ele vem com demanda estabelecida, que é para o audiovisual, mas uma porcentagem dele vai ser investida em outras áreas de cultura. Então é importante que a gente se coopere para que esse dinheiro, uma vez não utilizado, ele volta para o cofre do governo. E aí ele perde a importância dele como cultura, ele volta para o caixa do governo. É uma lei que vai privilegiar o audiovisual, principalmente quem produz coisas de curtas, cinemas, que a gente não tem uma produção grande em Angra, mas é importante que a gente faça a prefeitura entender e abrir os caminhos para que entenda que o podcast hoje gravado também é uma produção audiovisual, para que o podcast possa também participar, não só o seu, mas qualquer outro podcast possa participar em igual teor de competição com qualquer outro produto de audiovisual. Legal. Então é um apelo que eu faço aqui, que as pessoas, que a gente lute por isso. Fico muito feliz por esse apelo, né? Que depender de mim para trazer essa representatividade para Angra, né? Hoje eu não sou o único podcast de Angra, né? A gente tem até os meninos do Papo Reto aí, espero que eles voltem em breve, tá fazendo vários vídeos aí. Quero mais podcasts em Angra, mais criando essa cultura das pessoas, ouvir mais histórias interessantes, né? Hoje a gente está aqui falando sobre empreendedorismo, que só um podcast só para falar sobre cultura, trazer pessoas aqui que estão nesse livro para contar as histórias deles, né? Pra gente saber mais sobre Angra, acho que seria um cenário ideal, tá? E aí, caminhando para a parte final do podcast, né? Eu vou pedir para vocês algumas indicações, né? Indicação de livro, a gente vai deixar aqui o Heroísmo dos Reis, né? Galera aí ainda
As pessoas conseguem comprar? Então, ele agora vai ter a segunda edição, porque ele está esgotado. Ele foi feito uma tiragem muito pequena e a gente mandou uma porcentagem grande para Portugal, que era o nosso acordo social. E em Portugal tem uma política de distribuição de livros pelas bibliotecas públicas do país muito interessante. Então o livro está fazendo o seu percurso, mas a partir de julho ele vai estar disponível aí para comercializar. Então, Fábio, quando o livro estiver disponível, você manda lá pra gente, que a gente vai divulgar lá no podcast lá, com certeza. E eu tenho indicação, né? Como a gente está falando aqui de empreendedorismo, sobre o mercado corporativo, o mundo corporativista, empresarial e etc., eu indico um livro que foi editado pela nossa editora, pela Lema, que é o Hackeando o Comportamento Humano. Depois eu vou passar a imagem, se o Murilo puder colocar a imagem na tela rapidinho, na edição, do autor Nicola Sanches, que é um neurocientista, né, construindo times de alta performance com neurociências. O livro é muito interessante. E aí, para poder chegar ao livro aqui, pode acessar o Instagram da editora, que é Lema Edições, sem cedilha e sem acento, né? Então é Lema Edicões. É só procurar ali e colocar lá, estou interessado no livro. Mas eu vou colocar uma propaganda, uma coisinha. A gente compartilha também depois no Instagram, coloca todas as informações lá para o pessoal o local acessar. E a minha dica, não é uma dica literária, mas é uma dica de grandes produções que vem aí. A Prefeitura está encerrando um processo de edital, são 4 editais que abrangem todos os eixos, desde cultura popular até as artes dramáticas. Então a gente vai ter pelo menos 80 produções sendo apresentadas entre abril, maio, junho e julho. Então a gente vai ter muitas produções, a grande maioria vão ser gratuitas e vão percorrer todo o município aí. Então a gente vai ter produção literária, produção teatral, musical, produção de arte de rua. Então só vocês ficarem atentos aí que vai ter bastante coisa. Quando tiver essa agenda, manda pra gente. Mando sim. E o pessoal que quiser comprar alguns outros livros também da editora, como o próprio Farfala, que é um grande sucesso, principalmente as mulheres gostam muito. E tem outros lá, acessa a plataforma livro.vc, é uma plataforma igual a Amazon, tem na Amazon também, mas na livro.vc, e procura lá, busca lá, coloca lá, Lema, aí vai aparecer os livros da Lema e é só comprar, chega na sua casa, bonitinho, embaladinho, livro bem lindo, bem bonito, do jeito que está aqui. Leia.vc. Não. É livro.vc. Livro.vc. É uma plataforma. Aí vai pesquisar pela editora Lema. Lema, tá. Deixa eu repetir de novo para o pessoal. Tá certinho. Livro.vc. Aí você entra lá na plataforma e procura pela editora Lema. Isso. E aí você vai achar todos os livros que a gente falou aqui, né? E aí, mais pra frente... Em breve, inclusive, Heroísmo dos Reis vai estar lá também. Em junho a gente vai estar divulgando. Mas todos os livros que estão aqui, tanto do podcast como o que o Léo trouxe, o meu são livros imperdíveis. O do Davi é imperdível, o Farfala é muito bom, assim, é uma grande autora, eu acho que ela vai ter um caminho grande. Heroísmo dos Reis é uma delícia, e os livros de empreendedorismo são muito importantes, sabe? Você buscar conhecimento, isso é fundamental. Sim. E aí agora a gente gostaria que vocês indicassem um arroba, né? A gente vai ter um momento para você falar sobre o de vocês, né? Para o pessoal estar seguindo aí no Instagram. Mas um arroba a nível nacional, né? Um grande artista, um grande que vocês gostem de acompanhar. E um arroba de Angra, de pessoa de Angra que vocês gostam de acompanhar, assim, que compartilham um conteúdo, ou vocês acham interessante o nosso ouvinte estar seguindo. Eu tratando de Angra, eu acho que eu vou apanhar, porque... Pode indicar vários, não tem problema. Mas se você lembrar aí, você pode indicar. Arroba Quintal do Circo, é impressionante o trabalho do Luciano, é um artista que tem que ser valorizado por essa terra muito. Eu vou indicar, eu não vou saber o arroba dela, mas procurem a Naya. A Naya é um potencial, é uma coisa impressionante. Murilo também é fantástico, eu venho acompanhando, eu sou muito, muito atento a essas coisas. Nacional, quem eu posso indicar, Léo? Deixa eu ver. Difícil assim, de imediato. Vai falando do seu aí, enquanto eu penso. Eu vou indicar o arroba da escritora Robbie Bass. Tá? Ou Roberta Bassani. E
também Nicola Sanches, tá? E, claro, a Carla de Mancuso. São autores mais novos que a gente está fazendo um trabalho. E o meu, né, claro, né? O meu, Léo Vieira, só procurar ali, Léo Vieira Teixeira. Eu vou passar para vocês depois, tem uns desenhos lá, umas coisas engraçadas, umas piadas, bem bacana. E agora, independente da editora. Entendeu? E agora, por último, eu gostaria que vocês indicassem um convidado, né? Porque não necessariamente precisa ser uma pessoa do Instagram para estar vindo aqui no podcast, né? Porque tem pessoas, igual você falou, a Nay, ela compartilha bastante coisa, então é legal de você acompanhar no Instagram. Mas tem pessoas que são totalmente offline, Sim, mas tem histórias muito interessantíssimas importante que a gente gostaria de ouvir aqui. Então fica aberto aí para vocês indicar essas pessoas. Eu vou indicar uma artista que a gente é muito amigo, mas eu não trabalho diretamente com ela. Já trabalhamos no passado, tem uma história grande juntos. Mas eu acho que ela talvez seja a maior empreendedora, uma das maiores empreendedoras da cidade e uma das maiores empreendedoras da arte que eu conheci. É definitivamente a artista mais produtiva de Angra hoje, que é @LilaMelo. Lila Melo. Lila Melo com Y. E aí eu vou te indicar, ela é uma artista plástica brilhante, muito propositiva e muito atuante. Sabe, com um currículo gigantesco e muito em busca de novos caminhos, sabe? Ela não se fecha para aquilo que ela produz, ela abre, ela amplia e ela trouxe coisas muito modernas para a arte dela. Eu acho que teria um papo muito bom para você. E eu indico o Davi Pedrosa. Pô, legal, Pode chamar o Davi que vai ser uma conversa boa. Então, eu até venho no dia também. O Davi é fantástico. E eu tenho que falar de uma pessoa, não posso esquecer, Márcia Brasil. A Márcia Brasil é minha grande parceira. A Márcia Brasil é uma produtora cultural, é minha contemporânea de Cutucurinha, a gente começou no teatro junto. Eu tenho que agradecer muito ela, porque ela me traz de volta para a cultura aí no meado da década passada, e é uma parceira grande, é uma grande motivadora da cultura, já esteve à frente da gestão do teatro, à frente de algumas partes da cultura, e é uma pessoa muito produtiva também. Eu acho que ela é uma pessoa muito especial. Muito legal. Ficamos muito felizes com essas pessoas. Todos eles estão convidados para vir aqui no podcast, né? A gente vai compartilhar lá todos os arrobas para as pessoas seguirem ou visualizarem. E para finalizar o podcast, queria que vocês deixassem um recado final, né? E aí aproveita o momento para divulgar as redes sociais de vocês que vocês querem que sigam no Instagram, comercial ou qualquer coisa. E manda aquele recado final aí para a galera. Bom, o meu recado é que as pessoas consumam arte em Angra, sabe? Não deixe só para ir nos espetáculos que tem atores famosos, ou que tem repercussão de mídia, ou que tem a pessoa bonita. Parece um apelo meio anos 80, meio anos 90, mas é uma realidade ainda. As pessoas não consomem os artistas angrenses. Aí nossos músicos tocando em bares, mas quando fazem apresentações em teatro, tem muito pouca plateia. Teatro, a gente não consegue lotar uma casa de 220 lugares, colocando 3 mil no fita, colocando 3 mil no teatro de rua, a gente não consegue colocar 220 pagantes a ingressos com preços populares. Então, a minha dica é que as pessoas consumam, dediquem um tempo à cultura angrense. Tem muita coisa boa, e é muito importante para o artista se identificar com o público que ele está produzindo. Porque ele pode apresentar em outros lugares, mas apresentar na sua casa tem um valor muito especial. Tá? O meu arroba é Decampos, com 2 S no final. Tem todas as produções que eu venho acompanhando lá, vão ter muita coisa de novidade aí. E isso, estou muito feliz, estou aqui, muito agradecido. Valeu. Seguiu o meu arroba, que é o Léo_Vieira_Teixeira. Tem meus cartões, uns rabiscos ali, umas coisas legais. E o da editora, que é o Lema Edicões. Né, que tem. E, gente, escreve. Vamos escrever, vamos ler mais, escrever mais e publicar livros. Se alguém quiser publicar livro, fazer alguma coisa. Livros, hoje, empresariais, aqui que eu mostrei aqui para você como ideia desse da Sicredi, contando história, ou empresariais, livros para serem desenvolvidos por empresas, ou biografias encomendadas de algumas pessoas, celebridades, ou pessoas importantes na cidade. Histórias ou de família, né? As famílias estão envelhecendo. Estou fazendo uma sobre uma família lá no Rio Grande do Sul também. Daqui a pouco eu vou me mudar para o Rio Grande do Sul, meus clientes são de lá. É uma família lá que veio, imigrante italiano, junto com uma amiga, com a Roberta,
Então a gente está fazendo esse livro, contando a trajetória dessa família, quando chegou na imigração, fez tudo. Então aqui, eu acho que tem gente boa para isso, tem história para isso. Então, querendo, é só entrar em contato, conversar não custa nada, trocar ideia não custa nada. É só chamar no Instagram e Léo, a gente começa a conversa. Valeu, obrigado aí pela... Galera, queria agradecer mais uma vez, né, a participação de todos. Não deixem de se inscrever no canal, curtir, seguir nossos apoiadores, né, Vieira Contabilidade, Fat Monk Barbearia, Isoangra. Eles fazem o possível para estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, queria desejar uma boa noite a todos vocês. Bebam água, comam frutas e curtam cultura. Beleza. Show. Valeu.